comentar sobre computação natural. Computação natural, como está dizendo, é um ramo da ciência que vai olhar para a natureza como uma solução para os problemas da atualidade na computação. Como aqui está dizendo, compreender e aplicar os padrões complexos encontrados na natureza e utilizar na resolução de problemas. Sejam elas novas tecnologias, aperfeiçoamento de sistemas ou possibilidade de utilização de mecanismos naturais. Novas tecnologias temos o quê? Utilizamos na computação o silício, que é um material que não pode ser reduzido a uma determinada menor ainda, vamos dizer assim. Aí os cientistas da computação natural tentam desenvolver novas tecnologias baseadas na natureza para obter uma solução alternativa para o silício. Aperfeiçoamento de sistemas, temos, podemos dizer assim, o estudo para a natureza, olhar para a natureza como uma resolução para problemas complexos, tanto na computação quanto em outras áreas. Por exemplo, temos um exemplo aqui para definir isso, da formiga, por exemplo. A colônia de formigas. Uma colônia de formigas, elas sempre tentam achar um menor caminho entre um determinado ponto e outro. E elas sempre obtêm sucesso nisso. Observando isso, um grupo de cientistas criou, vamos dizer assim, o que a gente usa hoje no Waze, naquele aplicativo de trânsito e tal, que acha o menor caminho para o motorista e avisando se tem tráfego intenso na área, etc. Isso é uma exemplificação de olhar para a natureza e aplicar diretamente. Temos também aplicações como, nas tecnologias variadas. O velcro vem da planta, vem da observação das plantas e criou-se o velcro. Sonares vem dos peixes, entre outros. Aí tem as três vertentes principais da computação natural, que é a computação inspirada na natureza, que é o que eu já disse, que ele olha para a natureza e tenta achar resoluções para problemas complexos. O estudo da natureza através da computação, tentar desenvolver novos mecanismos baseados com o primeiro estudo da computação inspirada na natureza. Esse é muito mais antigo que qualquer outro aqui. E a computação com mecanismos naturais, que é desenvolver vida artificial ou mecanismos quânticos e etc. na natureza. Computação inspirada na natureza. Bom, a natureza vem desenvolvendo engenharias em geral desde o princípio. E a gente tem aí milhões e milhões de anos de evolução que, por seleção natural, selecionaram o que funciona e o que não funciona. Então, a gente tem muitas coisas excelentes e funcionais na natureza. E a gente pode muito bem observar isso e incorporar isso na nossa engenharia. Muitas vezes, a natureza já tem a solução para um problema que a gente está buscando ou não consegue encontrar. Alguns exemplos disso são redes neurais e algoritmos evolutivos. Redes neurais são redes que são inspiradas nos nossos neurônios. Bom, esse é um dos projetos que a gente viu. Esse rapazinho aí, esse robozinho, ele consegue, é um dos primeiros a fazer isso, ele consegue criar um modelo dele mesmo. Ele começa sem saber nada sobre ele mesmo. Ele não sabe andar, ele não sabe como ele não sabe de absolutamente nada. Você pode pensar o seguinte: você está numa caixa escura, preta, e você tem 8 botões na sua frente. 8 porque é o número de graus de liberdade dele. Tem 4 pernas e 2 dobrinhas em cada perna. Ele consegue fazer um modelo sobre ele mesmo e entender o que está acontecendo ali. Pode passar. Desculpa a qualidade do vídeo, a gente não conseguiu pegar o vídeo com a melhor qualidade. Ele não faz ideia do que ele é, ele não faz ideia de como ele é, e ele começa a formular modelos de como ele poderia ser. E ele começa a ver ali o que funciona e o que não funciona. Será que eu tenho 4 pernas de um lado? Ele tenta mexer todas as pernas. Se ele mexesse essas pernas, o que aconteceria? Ele vê que não acontece o que ele esperava, ele muda de modelo. Ele está se adaptando para descobrir como ele é. Isso é uma forma de refletir sobre ele mesmo. Ele não sabe o que é. Aí ele conseguiu formular um modelo fisicamente perfeito para ele. E sozinho ele aprende o melhor jeito de andar. Uma técnica usada, conhecida como aprendizado por reforço, por recompensa. Aí é o robôzinho de verdade, aprendeu como ele é e está aprendendo o melhor jeito possível de andar. Você pode pensar que isso foi inspirado, por exemplo, em nós animais.
Nascemos, não sabemos absolutamente nada e aos poucos aprendemos tudo. Andar, comer, pegar as coisas. Na segunda etapa do teste, o cientista arranca uma perninha dele e vê o que acontece. Ele arranca a perna e ele diz, opa, tem alguma coisa diferente aí. Eu não sou mais do mesmo jeito. Ele tem a capacidade de perceber que ele está mudado. E ele está fazendo um novo modelo sobre ele mesmo. Ele está testando várias hipóteses aí. E de repente ele percebe que ele está desse jeito, sem um pedaço da perninha. E aí de novo ele passa por aquele processo de aprendizagem, semelhante à aprendizagem de animais, e ele descobre o melhor jeito de andar sem uma perna. As aplicações disso são inúmeras. A gente tem hoje em dia séries de robôs que fazem tarefas excelentes, só que se você mudar alguma das condições, se você, por exemplo, um robô que aperta porcas, se você deslocar ele um pouquinho para o lado, ele não vai saber mais o que fazer. Com esse tipo de tecnologia, você pode pensar que ele é capaz de se adaptar a situações completamente novas, onde ele pode até perder peças e continuar funcionando. Esse robô funciona mais ou menos assim, ele tem sensor de movimento, tem os servos ali, e ali, como eu estava explicando, ele vai formulando os modelos, vendo o que funciona e o que não funciona, até chegar ao ponto que ele descobre como ele é. Pode passar. Bom, outro robôzinho interessante que a gente viu, é o projeto de robô autorreplicante. Isso é uma coisa fantástica, como vendo isso é inspirado, obviamente, na biologia. A propósito, foi assim que começou a vida, né? Eram vários organismos unicelulares que começavam a se replicar. E a única coisa que eles tinham para isso era matéria disponível e energia injetável. A gente vai ver um robô agora que consegue fazer exatamente isso. Pode passar bem. O que está acontecendo? That's what happens when the robots actually are rewarded for doing something. What happens if you don't reward them for anything, just throw them in? So we have these cubes, like the diagram showed here, the cube can swivel or flip on its side. And we just throw 1,000 of these cubes into a soup. This is in simulation, and don't reward them for anything. We just let them flip. We put energy into this and see what happens. A couple of mutations. So initially nothing happens, it's just flipping around there. But after a very short while, you can see these blue things on the right there begin to take over. They begin to self-replicate. So in that sense, the reward, the intrinsic reward is self-replication. And we've actually built a couple of these, and this is part of a larger robot made of these accelerated view, where you can see the robot. Esse robô não é programado para fazer isso, esse robô não é programado para executar esse movimento. A única coisa que acontece é que ele, de certa forma, ganha uma recompensa toda vez que ele consegue se replicar. Exatamente o que aconteceu. No começo tinha um robôzinho desse, uma torrezinha dessa e ela se replicou. A única coisa que eles fizeram foi colocar um cubinho na frente e outro atrás e ela fez o resto sozinho. Tá aí o mecanismo que, como funciona o robô. E o que ele falou ali, eu tinha comentado do outro robô, aprendizagem por recompensa, é o seguinte. Nesse caso aí, o robô, isso é uma coisa que a gente descobriu nos animais. Quando a gente vai treinar um cachorro, ou um golfinho, ou sei lá, uma baleia, qualquer coisa, para fazer algum truque, uma das técnicas mais usadas é o mecanismo de recompensa. O que a gente faz? A gente começa a demonstrar para o bichinho como é que faz o truque, e na hora que ele faz o truque, ele ganha uma recompensa. Ele vai aprender que se ele fizer de novo, ele vai ganhar outra recompensa. É mais ou menos o mesmo princípio aí. De certa forma, você dá uma recompensa para esse robô se ele faz alguma coisa. Nesse caso, o pesquisador estava falando ali, na ausência de qualquer recompensa na vida, a recompensa é se reproduzir. E é exatamente assim que todos os animais funcionam. A gente se perpetua se reproduzindo. Agora eu vou falar sobre natureza através da computação. O que nós podemos por que essa área foi criada na computação natural? Ela simplesmente surgiu para nós podermos simular uma vida artificial. Mas o que nós podemos entender da vida artificial? Bem, o programa que eles criaram, por exemplo, esse daqui, ele simula o que seria um ecossistema. Foi mal. O ecossistema, ele meio que
ele chama esses pontos de bots. Cada bot ele pode simplesmente se transformar em herbívoro, onívoro, carnívoro, e eles mesmos vão se alimentar, vão ter predadores, vão ser caçados. E por isso eles podem meio que observar padrões da natureza, comportamentos. E também nesse programa aqui que ele mostra, apenas os seres que mais se desenvolveram conseguem se reproduzir, que meio que retrata um ecossistema de verdade, só que de um jeito artificial. Agora, mecanismos naturais. Existem vários motivos para nós precisarmos de mecanismos naturais. Eu vou citar os dois mais importantes no caso. Um seria os problemas dos transistores que nós temos atualmente. Segundo Moore, ele diz que um transistor tem que aumentar, a quantidade de transistores num circuito integrado tem que duplicar a cada 2 anos. Hoje em dia, nossos computadores a cada 2 anos continuam do mesmo tamanho, até eles diminuíram de tamanho. Ou seja, alguma coisa está diminuindo nesse caso, que seriam os transistores. Só que nós estamos chegando no limite dos transistores, que, se eu não me engano, atualmente, o espaço entre um transistor e outro é cerca de 15 átomos. Só que se eles diminuírem mais que isso, a mecânica quântica acaba entrando em cena e transformando os transistores inúteis. Aí por isso que hoje em dia procuramos na natureza coisas que podem substituir os transistores. O segundo ponto seria a capacidade de armazenamento de algumas coisas da natureza. Por exemplo, pegamos o DNA no caso. O DNA, nós sabemos que ele é composto pelas letras T, A, G e C. Nós podemos pensar que cada letra, no caso, representaria 2 bits. Seria 00, 01, 10 e 11. Então, nós pegamos o que? 2 bits, multiplicamos por 6 milhões, que seria a quantidade de genoma que temos em uma célula do corpo, e dividimos por 8 bits sobre bytes. Nós obtemos que uma célula contém 1.5 GB de informação. E, por curiosidade, por exemplo, no corpo humano, a gente tem em média 40 trilhões de células. Se a gente multiplicar isso por 1.5 de GB, a gente, no corpo humano, temos aproximadamente 60 zettabytes de informação, que seria 60 seguido por 21 zeros. Na internet, atualmente, a gente tem, em 2020, a gente vai chegar a 40 zettabytes de informação. Ou seja, a gente pode pegar toda a informação que tem na internet, guardar no corpo humano e ainda vai sobrar espaço. Se a gente for levar isso, sei lá, para um USB hoje em dia, o USB está chegando no limite de gigas. Se a gente pegar o quê? Um DNA para guardar a informação, a gente pode chegar em teras brincando. Aí isso ajudaria muito Isso revolucionaria a nossa capacidade de armazenar dados em USBs. E também temos a computação quântica. Computação quântica, eu iria falar mais sobre ela, só que se eu fosse falar muito, eu teria que meio que dar uma introdução à mecânica quântica aqui. Então eu vou falar mais superficialmente, meio que como funciona. Então, os prós e os contras dela. As coisas boas da computação quântica seria a computação por paralelismo. O computador quântico ele pode fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. Só que o problema uma coisa ruim dele é a gente foi coisa que vê hoje em dia, vídeos, essas coisas, ele seria meio que mais fraco que o computador normal. Porque ele é mais útil para cálculos matemáticos ou, como eu disse, computação paralela, que nós pegamos um problema e dividimos ele em várias partes e fazemos tudo de uma vez. E para terminar, uma curiosidade, que seria, muitas pessoas têm medo do computador quântico cair em mãos de hackers. Porque, por exemplo, o computador quântico ele pode fazer cálculos, coisa rápida, coisa de alta velocidade. Então, se um hacker
sei lá, pega uma senha do Facebook complexa, no caso. Um computador normal leva anos para decifrar uma senha normal. Só que um computador quântico ele levaria questão de segundos. Ou seja, a segurança na vida das pessoas acabaria se perdendo. Rapidinho, só um comentário. A inspiração do computador quântico é o nosso próprio cérebro. A maioria dos sistemas que a gente tem, como a linguagem de programação que a gente está aprendendo, a gente executa um comando após o outro, um comando após o outro. O nosso cérebro é executado tudo paralelamente, todos os neurônios disparando em conjunto paralelamente. Aí agora eu vou falar da entrevista que a gente fez com o professor Silvio de Barros. E ele deu meio que uma base para a gente de como é a computação natural aqui no CIM. Assim, ela segue vários caminhos, não é só você ter ideia de como é a natureza, você se inspirar na natureza para criar tecnologias, não é só assim. Você tem certos pontos da computação natural que você tem que envolver computação gráfica, tem que envolver realidade virtual. Aí vai ter algumas cadeiras depois desse slide que dá meio que uma base para a computação natural. Mas eu vou falar agora do projeto que ele está participando, que é um texto mais interessante. Que é, atualmente, para fazer tomografia, você tem que usar raio-x. Quer dizer, raio-x é o que se usa no hospital para fazer uma tomografia. Só que eles querem analisar como está a mistura na refinaria em canos. Ver como está a mistura no petróleo em canos de refinaria. Só que como é que eles iam fazer isso com raio-x? Tinha que levar um equipamento, tem que ter aquele problema de eletromagnetismo, aquelas coisas todas. Isso ia ter muito custo com isso. Aí eles querem fazer isso com americium, que é só uma pedrazinha de americium, fica emitindo raio gama direto, e fazer isso com tomografia gama. Aí, só que nisso você tem alguns problemas de interferência, de ruído. Aí ele tá tentando resolver esse problema, mas o que ele está envolvendo nisso é usar o americium para ver como está a mistura dentro dos canos da refinaria. E ele faz isso com parceria com o DEN aqui, que é o Departamento de Energia Nuclear. Aí essas são algumas cadeiras que, na verdade, eu fiquei um pouco surpreso quando eu soube de algumas, porque eu não achei que tinha alguma coisa a ver com, por exemplo, geometria projetiva, processamento gráfico. Não faz ideia que você tem que pagar isso para estudar computação natural. Isso foi os entrevistados da graduação, essa foi a entrevistada da graduação, Rebeca Alencar. Está em que período que tem? No sexto. Sexto, pronto. O objetivo, ela pesquisou, ela não é da área de computação natural, que ela não quer seguir nessa área, ela quer seguir em sistemas embarcados. O objetivo dela, como tem trabalhar na área de sistemas embarcados, ela disse que é uma área de enorme possibilidade no que ela gosta, que é. Passa aí. Porque ela estudou essas cadeiras aí, ela disse que sentiu um interesse enorme por ela, tipo a metodologia co-design, engenharia de sistemas embarcados, sistema de reconhecimento de imagem, processamento de imagens, e ela gostou muito dessa área. Quando eu perguntei a ela se ela tinha ideia de seguir, participar do Ciências Sem Fronteiras, ela disse que não queria, porque preferia trabalhar direto no mercado de trabalho brasileiro e não queria seguir na área acadêmica também. Passa. Esse Ícaro Valgueiro é um pós-graduando e é orientando do professor que a gente entrevistou, Silvio Barros de Mello. Ele também é da área de tomografia computacional e também atua na área de desenvolvimento de games. Enquanto ele esteve no SIM, ele criou a startup C2 Flag e Dino Jump é até um joguinho que tem, acho que é só na App Store. Tem mais de 1 milhão de downloads e tal. Aí foi famosa. Aí depois dessa C2 Flag ele entrou em outra startup, que é só relação ao desenvolvimento de jogos, que também é bem famosinha, eu esqueci o nome dela agora. Mas depois eu posto qualquer coisa no site lá em Novamente. Aí a pesquisa na área dele, que ele está fazendo no mestrado agora, é em tomografia computacional, que é a área que ele quer trabalhar no futuro acadêmico dele. Que é justamente a parte de tomografia gama que o professor Silvio Mello está estudando. Aí ele disse que para ele não há diferença entre o lado do mercado de trabalho e o lado acadêmico, porque é tudo muito misturado, porque tu vai estar lá pesquisando e investindo no mercado ao mesmo tempo. Tu está pesquisando e atualizando o mercado sempre atualiza com as pesquisas. E ele disse que o mercado hoje é difícil porque sempre tem profissionais muito especializados. Tem que ser sempre uma pessoa bem dinâmica, bem estruturada, estudiosa e estudar muito para atender ao mercado. Pode passar. Tá, agora eu vou falar da entrevista que a gente fez com o Ciências Sem Fronteiras.
A pessoa que a gente estudou foi Leonardo Pires dos Santos, que ele, na verdade, ele não foi para lá como parte do ciência, ele era de engenharia eletrônica, só que ele pagou muitas cadeiras que aqui a gente não, assim, o assunto que ele pagou lá é muito do sim, que era mais programação, negócios de sistemas embarcados assim, e pode mostrar aqui. E assim, o que ele percebeu lá de diferente com relação aqui era um modo de ensinar dos professores, que a base deles assim, de avaliação não era muito baseada em prova, não tinha muita prova. Tinha prova, óbvio, mas assim, tinha muito projeto, coisa que a gente vê muito aqui no SIM. Tinha muito projeto, os laboratórios tinha muitos laboratórios muito bem cuidados lá. Foi uma experiência com uma nova língua que ele teve lá, que tanto ele aprendeu inglês como espanhol. E lá ele conseguiu um trabalho lá numa mini empresa dentro da universidade, que era desenvolvedor de software. E uma outra avaliação que eu já falei, que eu também uma coisa que eu percebo muito, assim, que eu e Murilo a gente fez transferência interna. Eu vim de mecânica e ele veio de eletrônica. No meu caso de mecânica, a avaliação era completamente diferente com o que era aquilo no SIM. Eu pelo menos acho, perguntando a alguns colegas meus, eu acho. Que lá eu tinha muita prova e eu percebi que meus colegas que estavam na frente, eles tinham pouquíssimos projetos para fazer. E assim, é muito ruim para a gente passar por uma graduação e só fazer prova, sim, mas aí está estudando para trabalhar, e não só para fazer prova. Tipo, vai mostrar algumas coisas que vai acontecer no futuro, mas também não é assim, a gente precisa ter que se virar um pouco. Pronto, e a conclusão é essa, que a gente tirou do trabalho é essa, assim, computação natural, ela se aproveita da engenharia reversa, da melhor engenharia reversa, que é o que? A natureza. Ela chega na natureza, se pergunta como é que isso funciona, aí tenta trazer uma solução para um trabalho que ela quer fazer e, consequentemente, ela consegue, aprendendo com isso, ela consegue fazer coisas melhores. Computação natural não segue apenas uma linha de pesquisa, é o que eu falei, que ela não segue apenas, ela não aprende com a natureza, tenta entender a natureza e também não cria mecanismo da natureza. Ela tem aquela parte de, até um projeto que o professor falou da BMW, que você tem um óculos, você olha para o motor, que eu acho que até foi o Voxa que fez isso, você olha para o motor e aquilo tem você consegue ver onde você tirar as peças, onde encaixar a chave de fenda, aquilo tem um pouco de computação natural também. Tem negócio de jogos também, que envolve computação natural. O SIM segue o que eu achei assim, que o SIM seguia muito os formatos de avaliação das universidades de fora, que tem muito projeto, tem prova, que é mais o padrão da gente, mas tem mais projeto do que prova, na minha opinião. Ciência Sem Fronteiras é uma experiência, mais uma experiência do que aprendizado. Foi o que eu percebi quando eu fui entrevistar ele, que a gente discutiu também, que era mais uma experiência de vida, você se virar, ter que fazer prova, projeto, tudo sozinho lá, do que mais você aprender. Você tinha a parte de aprendizado, mas era mais uma experiência. E claro, na área da gente, experiência na computação natural, tu percebe que a área não é só, vamos dizer, computação, envolve biologia, química, física, é uma área interdisciplinar. E o que a gente percebe no mundo é isso, uma interdisciplinaridade entre as matérias, e a computação natural envolve muito isso. Desde a biologia do início da vida até uma física quântica. É isso que eu achei muito legal na